Olá pessoal, aqui é o Dr. Flávio Hirai, médico oftalmologista. Vamos para mais um episódio do nosso podcast Pode Ver Mais. E hoje nós vamos entrar numa especialidade bastante peculiar, que é a urologia. Né, Fátima? E temos um convidado especial aqui. Sim, hoje nós estamos recebendo aqui o Dr. Homero Arruda, urologista. Seja muito bem-vindo e obrigada por ter aceito o nosso convite, Dr. Homero. Obrigado pelo convite, é uma satisfação grande estar com vocês e poder colaborar de alguma maneira. Então, Homero, vamos começar aqui do começo, né? O que exatamente faz o urologista? Porque o pessoal acha que é o médico da próstata, né? O urologista é o médico da próstata, mas não é só isso, é muito mais do que isso, né? Por vezes ainda tenho, até hoje, pessoas que vão ao consultório perguntando, mas doutor, o senhor cuida de mulher também? Pois é. Então, eu preciso explicar, né? Explicar que o urologista ele cuida das doenças do aparelho urinário. E isso envolve a excreção da urina desde os rins até a sua eliminação pela bexiga. Legal. Vamos falar então, focar um pouco no homem. Existe alguma idade certa que o homem deve procurar o urologista para uma consulta de rotina ou não? Porque a mulher, por exemplo, no ginecologista, ela vai desde a sempre, adolescência, pré-adolescência, né? Mas eu não vejo isso no homem. Então, antes de determinar exatamente uma idade, né, vamos dizer que o homem, desde criança, o menino ele já é levado pelos pais para esclarecer se o pênis tem exposição completa da glande ou não. Então, num contexto mais amplo, desde a criança deve ir ao médico ser avaliado, mas pode ser pelo pediatra, por exemplo. Uhum. Não é? A seguir, as preocupações vêm quando surgem a maior incidência de doenças do escroto, que são os tumores do testículo. Né? Então, na adolescência, os adolescentes sempre devem palpar o escroto, palpar o saquinho para ver se as duas bolinhas estão desenvolvidas igualmente, se elas têm alguma normalidade. E depois o adulto, então aí é que se torna realmente a vedete, né? Então aí ele já tem outras preocupações e começa então ir mais com frequência ao urologista. E falando um pouquinho assim da próstata em si, a gente sabe que ela vai crescendo, não é isso? Ela vai crescendo com a idade. E pode chegar uma hora que ela faz com que a pessoa Exato. tenha dificuldade de urinar. Exato. O homem, no homem, após os 40 anos aproximadamente, né, a próstata começa a crescer. Isso faz parte do envelhecimento masculino normal, vamos dizer assim, né? Um crescimento lento e gradual da próstata. E como a uretra passa no seu interior, então é esperado que em algum momento comece a haver uma alteração para urinar. Uma alteração do fluxo, um pouco mais de dificuldade, maior ou menor, enfim, começam a surgir os problemas da próstata. E qual que é o tratamento? O tratamento a gente divide amplamente em dois focos, 2 pontos. Né? O primeiro se trata do que é mais comum, vamos dizer assim, que é o crescimento natural da próstata ou hiperplasia benigna da próstata, que é o nome técnico, o nome médico, né? Tem várias formas de tratamento. Às vezes uma próstata que cresceu um pouco requer um grande cuidado. E uma próstata que às vezes cresceu muito e não requer cuidado. Depende então se a pessoa tem alteração de fato para urinar ou não. E isso os exames vão demonstrar. Eu canso de falar para os pacientes, às vezes eles ficam assustados porque a próstata cresceu mais do que ele esperava que deveria crescer, né? E ele esvazia muito bem a bexiga. Então não há preocupação maior só porque a próstata cresceu. Isso não significa propriamente problema. O problema é se há um resíduo após a micção, que pode ocorrer tanto com próstatas grandes quanto com próstatas pequenas. Né? E quais são os exames que a gente pode fazer para diagnosticar e acompanhar? Para diagnosticar, um exame simples é o ultrassom. A ultrassonografia ela vai verificar a dimensão da próstata, né, que ajuda a explicar a alteração miccional, e a gente faz uma tirada, uma tomada com a bexiga cheia,
e outra com a bexiga dita vazia, vamos dizer assim. A gente pede para o paciente urinar, e depois que ele urinou, ele vai aferir se realmente tem resíduo após a micção ou não. E de acordo com a quantidade do resíduo, é o tipo de medicamento. Legal. E o PSA? O PSA serve para quê? Então, o PSA, tão famoso PSA, né? É. Então, o PSA, ele já vai nos orientar a respeito do câncer de próstata, sobre o câncer de próstata. Então, a gente separa muito bem o que é câncer de próstata, de hiperplasia benigna da próstata. Atualmente, o câncer de próstata, ele é muito bem diagnosticado precocemente, numa fase muito inicial, independente da idade do paciente. Quer dizer, após os 40, 50 anos é que começam a surgir os casos. Já a hiperplasia benigna, o PSA não indica se tem maior problema ou menor problema. Lógico, uma próstata maior, espera-se que produza mais PSA e que vai fazer um aumento lento e gradual também do seu valor. Certo. Vamos falar um pouquinho do câncer de próstata. Como é que é hoje o tratamento? Ele é sempre cirúrgico ou você pode fazer um tratamento mais clínico com controle, por exemplo, hormonal, o que seja? Olha, o tratamento, Flávio, ele vai variar num correto diagnóstico do câncer de próstata, né? Isso é feito por meio de uma análise do material que é retirado para biópsia, Sim. que se chama exame anatomopatológico. Esse exame ele vai classificar o tipo de câncer de próstata que a pessoa tem. Uhum. Tem aqueles casos realmente agressivos, vamos dizer assim, mas a maioria, felizmente, 90%, são casos que têm uma evolução mais lenta, né, que comporta um tratamento mais ajustado, um tratamento mais individualizado. Lógico, um câncer mais avançado, independente da agressividade, ou seja, um câncer que já tem muitos anos, né, pode ser que ele requer um tratamento mais agressivo também. Sim. Né? E ele tem um índice de cura alto? O câncer de Felizmente, próstata? ótima pergunta, Fátima, porque hoje em dia mais de 90% dos casos de câncer de próstata são perfeitamente curáveis. Ah, que boa notícia. Porque a gente consegue fazer o diagnóstico numa fase inicial da doença, né? Um diagnóstico precoce, que a gente chama. A gente ouve muito falar na cirurgia robótica, né? Uhum. E a próstata é uma das que acho que iniciou, se eu não me engano, a cirurgia por robô. Uhum. Assim, tem alguma diferença de fato para o paciente em si? Olha, a cirurgia robótica é uma cirurgia, vamos dizer assim, da moda, né? Uhum. Câncer de próstata. Porque é uma tecnologia de ponta e ela oferece ao cirurgião detalhes que a cirurgia, vamos dizer assim, manual, né, propriamente, ou artesanal, como dizem alguns, já não oferece. Embora tenha algumas dificuldades também, né? Por exemplo, o tato, né? Uma coisa mais dura, mais flexível, por exemplo, na cirurgia do robô você não vê, certo? Por outro lado, uma imagem você consegue ampliar ela tão bem e numa TV, num ecrã tão grande, que você vê detalhes que a olho nu poderia passar despercebido. Então, ela pode ser mais aprimorada, sim, nas mãos de uma pessoa que também tem a habilidade para tal. Sim. Vamos falar um pouquinho da urologia da mulher, né? E porque, como a gente disse, tem esse mito de que o urologista só trata de homem, mas trata de mulher também. E quando que o problema é na mulher? Quais são os problemas mais comuns? Os problemas mais comuns na mulher são, vamos dizer assim, dois principalmente. Um deles é a cistite de repetição, que a gente chama. Tem mulheres que, por N motivos, vários motivos, ela tem repetição de quadros de cistite, de infecção urinária que acomete só a bexiga. Então, essa é uma grande parcela das mulheres vão ao urologista porque começa a repetir, ela precisa esclarecer o motivo disso. Uma outra grande causa que as mulheres vão ao consultório é do escape de urina.
da perda de urina, isso. ou que a gente chama de incontinência urinária feminina. Né? Isso é uma grande dúvida. Quando a gente sabe que já é uma incontinência urinária e quando é um escape? Porque, por exemplo, às vezes tem mulheres que se tem esse escape quando faz um esforço só. A incontinência, eu entendo às vezes que independe do esforço. É isso ou não? Mais ou menos isso. Tá. A incontinência é a incapacidade de você conter a urina ou a incapacidade da bexiga funcionar como um reservatório pleno. Tá. Tá? Então, ela tem incontinência porque a bexiga não guarda o xixi, não reserva o xixi, não tem a função de reservatório. Né? Agora, o escape pode acontecer por diversas maneiras. Então, por exemplo, uma bexiga que tem dificuldade de ficar ou se manter relaxada num esforço, ou que a uretra tem dificuldade de se manter fechada durante um esforço, né? Então vai haver naturalmente um escape. Então, quando você tosse, quando você espirra, quando você faz um esforço, aquela pressão dentro do abdômen se transfere à bexiga e a bexiga suplanta o fechamento da uretra e acaba escapando. Então, E isso tem a ver com a idade? a gente chama isso de incontinência urinária de esforço. Tá. Naturalmente, com a idade, existe, assim como de todos os músculos do corpo, existe uma diminuição da força de contração muscular ou da força de tensão muscular. Né? E isso ocorre também na mulher, com o períneo, os músculos do períneo. Então, vai haver um afrouxamento dessas estruturas e, portanto, uma facilitação maior para conter a pressão da uretra que impede a saída de urina da bexiga. E o tratamento, nesse caso, aí é cirúrgico mesmo? Nesse caso, o tratamento, inicialmente, a gente sempre recomenda um fortalecimento dessa musculatura. Porque na grande maioria das vezes, né, vou dizer em torno de 60% das vezes, 70% das vezes até, as mulheres conseguem um bom treinamento de conter a urina, entendeu? Por fortalecimento da musculatura perineal. Mas as demais 30%, 40%, realmente tem que fazer um tratamento cirúrgico, porque tem que reposicionar as estruturas, né? Porque lembra da bexiga caída? Alguém já ouviu falar, né? Porque popularmente é conhecido isso. Porque então esse afrouxamento perineal, ele permite uma descida do assoalho pélvico, a gente chama de assoalho pélvico, né? E com isso a bexiga cai um pouquinho. E lógico, existem casos até que quando não tratados a bexiga chega a formar uma bolinha na vagina, entendeu? Se exteriorizando. Então, por isso que é bexiga caída, né? Vem o termo daí. Mas quando há necessidade de reposicionar a bexiga, então realmente o tratamento é sempre cirúrgico. Cirúrgico, né? Voltando na cistite, doutor Homero, quais são as principais causas e como é que é o tratamento aí? Se a pessoa tem essas cistites de repetição, essas infecções urinárias de repetição? Para a gente explicar aos clientes, a gente faz a seguinte apresentação. A gente diz que na mulher ela tem fatores que facilitam, né, a infecção urinária e fatores que dificultam a infecção urinária. Né? Fatores que facilitam a infecção urinária é a oferta de germes para bexiga. Simples assim. Então, por exemplo, na hora que a pessoa vai se higienizar, é comum ela se higienizar trazendo o papel, quando vai se secar, da parte posterior para a anterior, ou seja, da região perianal para a região vaginal, sem querer, naturalmente. Ela acaba trazendo germes de uma região que sempre tem germes, que é a região perianal, para a região vaginal. E daí é mais de meio caminho andado para o germe chegar na uretra e até a bexiga, instalando o quadro. Né? Então esse é o fator mais comum. E uma coisa simples, E né? uma coisa De simples de observar. orientar, que as mães devem se enxugar, inclusive na frente das meninas, para as crianças já aprenderem a enxugar de maneira correta, porque é comum, né?
uma menina que vem lá, como é que você enxuga? Ah, sim, doutor, da forma que a gente vê que é inadequada. E o outro fator mais importante para evitar a infecção urinária é, como todo mundo já imagina, né? É tomar líquidos. E por que tomar líquidos? Porque é o método mais importante para lavar a uretra, para higienizar a uretra, para colocar o germe para fora, né? Você colocando o germe para fora, ele não fica na bexiga, não adere, não vai instalar o quadro de infecção. Olha, duas coisas tão simples, né? Pois Que é. qualquer um pode fazer. Pois é, e a gente orienta da seguinte maneira. Doutor, eu não consigo tomar líquido. Elas sempre falam isso. Não, outra, eu tomo demais. Mas toma que nem um passarinho, né? Vai lá dar uma bicadinha na água e acha que tomou líquido. Então eu te recomendo assim, fez xixi, teve micção, urinou, né? Geralmente ao lado do mictório, ao lado do banheiro, ou na firma, ao lado do toalete, tem sempre um bebedouro. Então fez xixi, repõe o que saiu, né? Urinou, vai repor o líquido que saiu. Assim você vai ter volume de urina suficiente para lavar a uretra durante a micção. Legal, legal. Falando um pouquinho, já que o senhor tem a especialista na parte oncológica também da urologia, outros tumores. Pode ter tumor de rim, né? Pode ter tumor de bexiga. Sim. Mas a gente acha, pelo menos a nossa percepção, que eles não são tão comuns assim, né? Exato, não são tão comuns. Eu posso dizer para você assim, grosseiramente, né, na população, 15% dos homens terão câncer de próstata, né? Então você já viu que é muito comum, mas felizmente é pouco letal. Uhum. Quer dizer, eles não são, você não vê ou falar que 15% morre de câncer de próstata. Sim, sim. Né? Então, realmente é muito comum, mas as pessoas hoje convivem, né? Ou tratam e eliminam completamente, ou conseguem conviver bem com a doença. Já câncer de rim já é diferente. O câncer de rim, ele ocorre em mais ou menos 1 para cada 30 mil pessoas. Entendeu? Então, é bem mais raro, bem mais eventual. Mas o tratamento também é curativo e hoje em dia com excelentes resultados. Entendeu? Você remove a lesão, remove o tumor e a pessoa 95, 97% das vezes vai morrer de outras coisas, nada relacionado ao câncer de rim. Né? Legal. Para finalizar, doutor Mero, tem alguma curiosidade dentro da especialidade, algum mito assim que é diferente? Porque todo mundo tem, né? O oftalmo tem vários. Um dos mitos que ocorre, por exemplo, é a andropausa. Muitas vezes alguém chega no consultório, doutor, eu estou com andropausa. ou a esposa vai acompanhando, porque ele tem lá um quadro de, vamos dizer assim, de disfunção erétil, né? Uhum. E ela fala, meu marido tá na andropausa, doutor, existe isso? Como é que é? Como é que precisamos dar hormônio para ele? Como é, né? E a gente tem que acalmar a pessoa, explicar direitinho que a testosterona, ela diminui a razão de 1% ao ano após os 40, 50 anos. Quer dizer, é um declínio também muito lento e gradual. Não existe a pausa como na mulher. A mulher para de menstruar, parou de ovular, para de menstruar, né? O homem não tem isso. Ele tem um declínio gradual, né, da testosterona. Então, não existe andropausa, tá certo? Pausa masculina realmente não existe. Legal. Legal, né, Fátima? Nossa, muito interessante. Daria pra gente ficar aqui também horas e horas e horas aqui batendo papo. A gente marca um outro. É uma satisfação sempre que você precisar, Fátima. Flávio, sempre estou à disposição para falar. Obrigado, coisas relacionadas à urologia. Obrigado. Muito obrigada, doutor Domênico. Bom, vocês que estão seguindo a gente aí, não deixa de seguir a Clínica Ver Mais no Facebook e no Instagram, né, Fátima? E também... também no portal JJ, no Instagram do JJ, tem lá todos os episódios, dá para você rever esse daqui e os outros também, todas as especialidades. Aqui. Agradecer imensamente, doutor Romero, pelo tempo aí com a gente aqui hoje, tá bom? E espero que o senhor volte mais aí para a gente conversar bastante. Obrigado, viu? À disposição. Obrigada. Até logo. Obrigado.